pacificação. Vale a pena. Olá! O governo federal decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro por causa da crise na segurança pública no estado. O decreto tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano e já gerou muitas discussões. Entre os questionamentos está a eficácia desta ação e também se ela pode acontecer em outros estados brasileiros. E este é o assunto de hoje do programa Em Discussão Segurança. Aqui no estúdio com a gente o deputado Coronel Telhada, Flávio de Leão Bastos Pereira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Universidade Mackenzie, Ricardo Genari, professor especialista em Estratégia, Segurança e Inteligência. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Bom, queria começar com o Coronel Telhada. Deputado, como o senhor vê essa medida? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, os amigos aqui presentes. Olha, eu vejo com muita cautela essa chamada intervenção federal, que no meu entendimento não é uma intervenção federal, porquanto uma meia intervenção, intervenção um quarto, é uma coisa estranha, é um ornitorrinco, né? Um negócio que a gente não entendeu até agora o que é. Porque intervenção, no meu entendimento, quando se faz uma intervenção, você vai intervir, você tem que tomar todas as providências. E lá não, simplesmente determinaram ao Exército que vá arrumar o Rio de Janeiro em questão de segurança. Eu não queria estar na pele do general Braga Neto. Não queria estar na pele dele porque eu não sei como ele vai fazer isso, tá? Você colocar uma tropa militar num ambiente hostil, mas civil, não é um ambiente de guerra, apesar que a gente sempre diz que o crime é uma guerra declarada no Brasil, mas oficialmente não é uma guerra no estilo que o Exército costuma trabalhar. Então você coloca uma tropa militar num ambiente com uma lei civil e fala para o pessoal, se vira. Não é assim que funciona. Nós temos inúmeros casos de vários militares em outras ações que se envolveram em confrontos, em problemas, praticaram crimes e estão sendo julgados até hoje pela justiça comum. Que segurança nós damos para esses militares trabalharem? O que nós queremos que esses militares façam? O que a impressão que fica é uma impressão política realmente. Nós não conseguimos resolver até agora o problema, vamos fazer o seguinte, joga no peito dos militares. Se eles resolverem, parabéns, fomos nós que tivemos a ideia. Se eles não resolverem, tá vendo, o Exército não serve para nada. O pessoal fala tanto dos militares, olha aí, eles não conseguiram dar jeito na situação. O que eu entendo é isso, eu acho que é uma grande sacanagem o que estão fazendo com o Exército, porque não vai resolver a situação da segurança pública. A gente vai discutir aqui, mas eu sempre falo, o primeiro passo para se mexer em segurança pública realmente no Brasil é uma mudança legislativa. Nós precisamos rever nossas leis, o que nós queremos, o que nós não queremos, valorização das forças de segurança. Então nada disso é feito, todo mundo procura uma maneira paliativa, uma maneira meia boca para resolver o problema. E segurança não se resolve assim, é muito complicado. Ricardo, como é que o senhor vê se havia necessidade? Eu concordo com o deputado Telhada, no sentido, a gente começou isso como uma ação política. E não foi uma ação, ela foi uma ação não direta, ela foi uma ação meia escondida, porque ela foi feita praticamente isso num final de semana. Então nós tivemos uma ação do governo, uma ação política, colocando mais uma vez as Forças Armadas numa situação que não é função das Forças Armadas. A função das Forças Armadas, eles são preparados para a guerra, para combate de guerra. A questão da segurança pública no Rio de Janeiro, ela passa pelas polícias, ela passa, como o deputado disse, por uma legislação melhor, por uma condição melhor para os policiais, uma legislação forte que nós não temos no país. Então o que acontece? O que a gente está vendo? O general Braga Neto, realmente, ele entrou numa gelada. Porque assim, ele aceitou a missão. Com certeza, o comandante do Exército e o general Braga Neto, sendo subordinado, aceitou a missão que veio diretamente do presidente da República. Então, quer dizer, não teve como dizer não. Aceitou. Agora, o que está sendo feito hoje na intervenção? O que a gente percebe hoje que o governo, que os militares continuam com o GLO, que foi uma operação que é a garantia da lei e da ordem, que vem de 2017. Então, desde janeiro de 2017, as Forças Armadas estão presentes no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Ela fez algumas operações, até de incursão nos morros, tudo isso. Mas o que eu estou percebendo dessa intervenção é uma estratégia do próprio general Braga Neto. Do quê? De mexer na gestão. Então, quer dizer, tanto a sociedade inteira estava achando que já ia ter tiroteio, que o Exército ia subir, forças especiais, não sei o quê. Então, ele não fez isso. A princípio, ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo? Continuando com a GLO,
sufocando o crime ali no sentido, no atacado ali, do que? De não entrar armamentos, não entrar drogas, com apoio agora do novo Ministério da Segurança, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, no intuito de quê? De tá sufocando o crime ali. Agora, o que eu estou percebendo é que o general Braga Neto está trabalhando com a questão da gestão. Então, quer dizer, já nomeou o interventor, já nomeou o secretário de Segurança e um outro general de apoio a isso. Por enquanto, a gente não está vendo qual é a ação do Estado, no caso da intervenção. A gente está vendo o seguinte, o Estado foi domingo agora, foi lá, desbloqueou, no outro dia, os criminosos já foram e bloquearam de novo. Então, o que acontece? A gente está tendo uma guerra aí psicológica. Como a imprensa está atuando muito em cima disso, o que acontece? O crime também está percebendo que dá para ir para a guerra. Então, os dois lá estão jogando na questão psicológica. Então, daqui a pouco o governo vai ter que reagir. Só que nós não sabemos como será isso. O senhor falou da imprensa. Eu queria que o senhor falasse qual que é o papel da imprensa nisso tudo, né? Se ela ajuda, se ela atrapalha. Não, eu acho que a imprensa, ela ajuda. Agora, o que eu vejo, assim, a imprensa ela precisa cobrir os dois lados, ouvir os dois lados. Porque se tiver que ter uma intervenção, se um militar subir e, às vezes, até se defender. Eu recebo vários vídeos de militares que estão lá em cima, que estão tomando tiro lá. Estão sendo, os criminosos vão lá, como é que falam? Jocosamente, com os policiais. Afronta isso, obrigado. Afronta os militares. Então, quer dizer, a gente não sabe se a gente vai chegar uma hora de um policial reagir, um militar reagir. E se reagir, como que a imprensa vai? Então, eu acho que tem que ter é fundamental a presença da imprensa, dos outros órgãos, para que haja um controle. Mas também, assim, a gente não pode crucificar um lado só. Muitas vezes a gente vê isso, principalmente na hora de uma reação. Porque se a gente chegar num embate ali em cima, tá o coronel aqui que sabe disso, a coisa vai ser feia. Então, quer dizer, a ação da imprensa ela é importantíssima para trazer realmente as informações necessárias a toda a sociedade. Doutor Flávio, essa intervenção, ela é prevista na Constituição? Perfeito. A intervenção federal é prevista na Constituição a partir do artigo 34 e seguintes. Assim como o estado de defesa, que foi já aventado também aí pela mídia, pela discussão, e o estado de sítio. Então há um gradativo. O que nós temos nesses três estados, intervenção, estado de defesa e estado de sítio, são instrumentos constitucionais para manter a ordem, a legalidade, e dentre outras situações necessárias ao desenvolvimento normal de um país. Então temos aqui a intervenção federal decretada. Não tenho dúvida de que houve aqui uma avaliação política. Um governo que é, no mínimo, discutido, com popularidade muito baixa, e cuja principal bandeira já foi deixada de lado, que era a votação da reforma da Previdência. A partir desse momento, o que me parece, houve uma avaliação política, utiliza-se um instrumento constitucional previsto, e depois podemos detalhar mais isso aqui, e aí, como foi dito aqui, utiliza-se ou manipula-se um sentimento popular por maior segurança. E qual é a instituição que, ao popular, ao cidadão, mais lhe traz de imediato um sentimento de maior segurança? Hoje, no Rio de Janeiro, as Forças Armadas, que, sim, estão sendo utilizadas desde 2017 com a GLOs, mas que já são tradicionalmente utilizadas nos governos anteriores do Rio de Janeiro. Portanto, coloca-se o Exército na rua para uma missão que me parece coloca em risco a segurança de soldados, segurança da própria população, e a imagem que o Exército terá ao final do ano, dezembro de 2018, porque foi o prazo previsto para essa intervenção. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção. Como foi lembrado aqui, novas barreiras foram colocadas essa semana, quando já tiradas pelas forças interventoras, que estão intervindo. Note o que foi aventado pela mídia. O crime organizado obrigou a população local a colocar aquelas barreiras. Então eu tenho aqui o risco trazido para as Forças Armadas, um risco trazido para a população que está no centro, no epicentro do palco de operações,
e tudo por uma avaliação política. Eu creio que essas são as primeiras conclusões que eu posso colocar para a gente iniciar esse debate aqui. É muito interessante que os dois professores falam, né? Quando você pergunta o papel da imprensa. Eu tenho uma ressalva muito grande contra a imprensa, porque infelizmente não é toda a imprensa que é séria. Nós temos uma mídia muito tendenciosa, alguns canais e segmentos que querem justamente o barulho. Porque quanto mais barulho você faz, mais ibope você consegue, mais vender jornal você consegue. E o crime no Rio de Janeiro, ele é bem baseado naquele crime de guerrilha urbana. É a mesma característica da guerrilha urbana, não só pela posição geográfica, como pela disponibilidade do terreno dos criminosos, né? E eles fazem uma coisa que o guerrilheiro urbano muito faz, é usar a população. Eles usam a população de uma maneira total, como o próprio professor Flávio falou, de colocar ou tirar algum obstáculo, mas principalmente na afronta à tropa. Você coloca a tropa sendo afrontada, sendo enfrentada por mulheres, por crianças, por pessoas que a princípio não são criminosos, mas que muitas vezes, às vezes até sem saber, fazem o papel do lado do criminoso. E quando eles estão lá afrontando, brigando, e tem sempre alguém filmando. Numa dessas, se um soldado às vezes, até um policial que é preparado às vezes, perde a cabeça. Imagina um rapaz de 18, 19 anos que está fazendo serviço militar, uma hora ele se sente afrontado, até amedrontado e pode tomar uma atitude mais drástica. Isso é o ponto que basta para sair explodindo. Olha como o pessoal não sabe trabalhar, olha como eles são violentos, tá vendo? Eles vêm para ajudar, mas estão praticando crime. Isso é explorado de uma maneira tão forte por essa imprensa tendenciosa, por essa mídia criminosa, porque ela levanta o crime, porque aí ela favorece o crime e rebaixa as forças de segurança. Tá vendo? Para que eu vou criar essa força lá? Antes não tinha problema. E eu vejo também de uma maneira, Carla, no seguinte aspecto. Nós já tivemos aquelas pacificações, né? Eu tive lá numa favela no Rio de Janeiro, realmente, logo foi montada a pacificação. O PPs, né? Que maravilha! Andei na favela com o pessoal bonito, todo mundo, e todo pintaram as escolas, e todo mundo cantando, sambando. Porque os caras acham que paz é pôr a molecada pra sambar, né? Não é pôr na escola, é fazer dança. Todo mundo dançando, cantando, que lindo, paz, e não resolve nada. Então no começo é lindo, maravilhoso, mas passa 1 ano, 2, retorna o que é. Então eu vejo assim, essa intervenção meia boca, nesse aspecto também. Pode ser que nós tenhamos um resultado de uma certa tranquilidade, mas é momentânea também. Se nós não formos mais fundo na questão, se nós não formos nos verdadeiros alicerces que fazem o crime crescer hoje, nós não vamos resolver. É mais uma situação paliativa que não vai levar a nada. Perfeito. Deputado, a gente falou muito aqui, né, nessa primeira rodada sobre a avaliação política, né? A população não teve voz, né? Não teve importância nessa decisão. No Brasil nunca teve, né? Não é novidade isso, né? No Brasil, o Brasil ele se diz democrático, mas é só a palavra, né? Porque o político ele quer ouvir o povo só na hora de votar para ele conseguir continuar mais 4 anos naquilo que ele sempre fez, que tem cara que é profissional, tá 30, 40 anos e mamando, né? Que você não vê resultado. Então, na época de voto, ele quer ouvir o povo. Mas fora isso, não se ouve o povo. Porque se ouvisse o povo, já teria sido tomado providência há muito tempo. Porque o povo, como os professores falaram, o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais ser roubado. O povo não aguenta mais vir enterrar filho, enterrar uma mulher, enterrar marido, enterrar policial. O povo não aguenta mais isso. O povo não aguenta mais bala perdida. O povo não aguenta mais ganhar salário mínimo e ainda ser roubado chegando em casa. E se fosse ouvir o povo, realmente muita coisa não estaria acontecendo no Brasil. Então, a gente nota que, nós já fazíamos uma conversa prévia aqui, que a gente não entende qual é a intenção do governo realmente. Será que é tampar alguma coisa? Que ele falou da Previdência, um dos senhores falou aqui, não se conseguiu a Previdência, agora nós estamos achando um motivo. Como que vai acontecer se o Michel Temer sair do governo no ano que vem? Como que vai ficar a situação jurídica dele? Será que não estão criando uma situação para prever alguma coisa, evitar? Não sei. A gente fica atento porque muitas coisas nos traz preocupação. O crime é um investimento, o crime é uma indústria que é muito forte no Brasil. Através do crime você disfarça, você muda muita coisa que era para o povo já estar tomando providência e não toma, porque o povo está acuado pelo crime. Então o povo, para alguns segmentos torpes da política e da sociedade, ele é uma coisa interessante, porque ele mantém a atenção do povo, da mídia, num determinado problema, enquanto eu aqui faço o que quero. Então até onde você quer resolver o crime? Então não vai se ouvir a população, você fala ouvir a população, nós temos que ouvir as forças de segurança. Quando você fez essa intervenção
meia boca que eu continuo falando militar, você não ouviu nem as forças de segurança. Eu estava vendo outro dia o general, senhores, falando, não, nós vamos providenciar equipamento novo para a polícia, vamos reformar os quartéis, as viaturas. Pô, mas peraí, precisou o exército assumir para fazer isso? A gente sabe da polícia do Rio sucateada há anos, sem 13º ainda. Então precisa o exército assumir para fazer uma obrigação que era do Estado há muitos anos atrás. Então a gente fala, eu não entendi até agora o que esse pessoal está planejando, mas que tem alguma sacanaginha na frente, tem, viu? Eu vou só colocar uma observação aqui, é muito importante em relação a este ponto. Duas perguntas são cabíveis aqui. Primeiro, é cabível a intervenção? E segundo, se é cabível, quais são os limites da intervenção? A intervenção tem um objeto muito mais amplo que a GLO, porque intervir significa nomear um interventor para assumir uma função de um governo civil. Portanto, o que o general Braga Neto tem diante de si é um desafio monumental. Primeiro porque é resultado de décadas ou talvez séculos de abandono no trato com a coisa pública. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não foram estabelecidas as regras procedimentais do ponto de vista civil e de engajamento do ponto de vista militar. Então, eu trabalhei algum tempo com soldados que foram para o Haiti, nas instruções, é uma obrigação que as Nações Unidas impõem ao país, e regras de engajamento são regras sagradas para o soldado em combate ou numa missão. Ele anda com ela plastificada dentro do bolso. E não vi até o momento quais são as regras de engajamento, por exemplo, que este jovem de 18 anos vai ter que seguir, e isso lhe dá um referencial, uma segurança. E outro detalhe, é muito mais amplo o objeto da intervenção federal, porque ele não vai lidar apenas com o enfrentamento na linha de frente. Há necessidade de reformulação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, de todos os servidores civis da segurança pública. Saúde. Vejo apenas para colocar aqui o tamanho do desafio e a pergunta: quais são os limites que a intervenção deverá levar? Me parece que essa colocação me veio com a sua... É o que o senhor falou, com a intervenção ficou bem claro que o culpado de tudo é a polícia. Vamos tirar a polícia e pôr alguém no lugar deles, que vai funcionar. E não vai acontecer isso. Não vai acontecer. O que a gente percebe também é o sucateamento da polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, eles vão receber ainda o 13º do ano passado. Nós estamos em março. Nós estamos em março. Eles não receberam. Então fica muito difícil. Qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qual a motivação? A gente tem que ser motivados. O ser humano ele vive de motivação. Então, quer dizer, agora chega uma intervenção lá, chega um general, nada contra. Mas assim, o governo federal não perguntou, não chamou os comandantes. Claro, não vamos passar a mão, está cheio de problemas lá. Sem dúvida. Claro, corrupção, tudo. Sem dúvida. Só que é o seguinte, você chama, o que vocês estão precisando? O ano passado nós tivemos o Plano Nacional de Segurança. Por causa do quê? Daquela questão do Rio Grande do Norte. Então aí, de novo, o ministro da Justiça veio, mais um plano. De 2000 até 2017, 5 planos. Se alguém perguntar aqui, eu não sei o que foi feito. Também não. Ninguém sabe. Quais foram as mudanças efetivas com esses planos, né? Então, quer dizer, a única mudança foi que o presidente Michel Temer disse, os estados não vêm aqui pegar o recurso. Realmente o recurso para o sistema penitenciário está lá. Então, como os estados não foram buscar porque não tem projeto, está parado. Tirando isso, nem outra, isso fala só a integração. Inteligência, inteligência, capacitação. Para isso precisa de recurso e precisa entender o que é preciso ser feito. E quem é que sabe? O policial que está lá. Então, quer dizer, ele foi consultado para isso? Não. Então, quer dizer, mais uma vez a regra vem de cima, uma ação política, para uma ação que é uma ação operacional. Então, quer dizer, o policial já não recebe, vem toda essa ação de cima para baixo. Qual a motivação dele? Quem conhece o terreno lá? É o policial que vive dia a dia lá. Então, quer dizer, a gente mais uma vez estamos tentando fazer, como o coronel disse, né? A gente está tentando fazer uma coisa, uma intervenção, uma meia intervenção, para ver se dá algum resultado político, principalmente político. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acredito que o senhor tenha muito know-how para responder, sobre o treinamento. Esses policiais que estão lá hoje, eles são treinados para esse exercício de rua? Policiais ou militares? Esses militares, tem a diferença? Como é que o senhor enxerga isso? O treinamento militar é diferente do treinamento policial militar. O treinamento militar, ele é próprio para uma ação de ataque, de tomada de terreno ou de manutenção de terreno.
por exemplo, uma coisa bem simples, uma busca pessoal, famoso mão para a cabeça. Você vai parar um cara na rua, pede, encosta e se faz uma busca, uma revista pessoal nesse cidadão. Apesar do padrão parecer simples, não é. Até pelo equipamento, armamento que a própria tropa transporta. Você está com um fuzil, você vai abordar. São situações diferentes. O trato com a população, ele falou de contato com a população, tomada do terreno, conhecimento do terreno, é uma coisa que a polícia já mantém há muitos anos. Então até essa aproximação da população ser abordada pelo policial é uma coisa até, não vou dizer rotineira, mas muito mais aceitável pela população. Eu ser abordado por um policial do que ser abordado por um militar, que é uma coisa que me assusta. Para uma caminhonete com 4, 5, 10 e me aponta um fuzil e né? Então, são situações diferentes e a abordagem é diferente, o palavreado é diferente, a postura é diferente, a condução é diferente. É por isso que me preocupa, né, como o professor Flávio falou, não só pela população, mas principalmente pelo soldado. Ele é colocado numa situação que é nova para ele e que ele não é preparado para isso. Não que ele não tenha treinamento, ele tem um ótimo treinamento. Mas uma situação de campo de polícia é diferente de campo de combate. É uma situação que a gente às vezes vê no WhatsApp vários problemas bestas que surgiram numa abordagem que um policial teria resolvido. E ali você vê que os soldados estão assustados, não sabem o que fazer. Então é muito complicado isso porque gera um problema grave. Pode gerar um resultado que não é esperado por ninguém ali. E o que ele falou, como o próprio professor Ricardo falou, além de todos os desestímulos que o funcionário público no Rio já tem, hoje a polícia, no meu entendimento, se sente totalmente desacreditada. Porque sai vocês não servem para nada, vamos colocar gente nova para fazer isso. Terrível isso, terrível. Então, eu não sei como vai acabar essa história. Mas no fundo, eu sei uma coisa, que não vai mudar nada. O crime vai continuar forte no Rio de Janeiro. Doutor Ricardo, como é que o senhor vê aí essa eficácia numa escala de 0 a 10? O que a gente tem, o que o Coronel estava dizendo, o efetivo do Exército, principalmente, a maioria, eles são temporários. Então, tem muito garoto lá, de 18, 19 anos, que estão fazendo serviço militar. Então, qual a preocupação? A semana passada mesmo, o próprio crime pegou 4 soldados, né, e ameaçou. Falou, se você não trouxer informação para mim, a sua família mora aqui. São soldados que são soldados temporários. Eles estão lá cumprindo o serviço militar. Então, quer dizer, não são profissionais. Primeiro que não são profissionais no sentido mesmo amplo da palavra. Eles não é uma força especial, não é uma força preparada para esse tipo. Então, quer dizer... uma tropa de carreira, né? Isso, exatamente. Então, quer dizer, isso é muito delicado. Então, quer dizer, isso enfraquece. E o traficante sabe disso. Ele sabe disso. Então, quer dizer, quando você fala na área de inteligência, ele também, o crime organizado tem a questão da inteligência. A gente está falando muito nessa questão da inteligência. Só que muitas vezes a gente esquece da nossa contra-inteligência, que é a nossa proteção. Como a gente vai proteger a nossa própria estrutura? A gente está protegendo? Por que os soldados estão sendo ameaçados? Então, quer dizer, isso é ruim, até para quem está na tropa. Porque, assim, ele olha para cima e ele fala, bom, quem que está me protegendo? Eu fui soldado do Exército na PE e eu sempre olhava para o meu superior, eu tinha ele como um exemplo de referência positiva ou negativa. Então, e é assim que funciona. Quer dizer, eu estou indo para lá, pode ver que está todo mundo usando máscara. Por quê? Porque tem medo. Tem medo. Então, isso é ruim. Então, é uma questão de planejamento, já que vamos colocar, então vamos fazer um enfrentamento direto. Então, ou se preparar a polícia, né? Porque o certo é que eu estou vendo, eu vou nesse sentido, eu acho que o general Braga Neto está tentando ir por isso. Tentando reestruturar as polícias, ele já falou de equipamentos e tal, mesmo não tendo a certeza quais são os equipamentos, que não é polícia, ele é exército. Mas assim, eu acho que seria muito mais conveniente chamar os comandantes e as pessoas interessadas no assunto e realmente discutir qual tipo de armamento, qual tipo, até farda. Quer dizer, no Rio de Janeiro, eu estava vendo outro dia lá no Rio de Janeiro, você olha para o policial assim, a farda dele, coitado, você vê que a farda dele não... Ele está usando aquela farda lá há mais de um ano. E no calor que é lá. E no calor. Então, isso é muito complicado. Para ele ter essa moral da tropa, ele vai precisar mexer na tropa. Não tentar fazer só operações, vamos dizer, paralelas com incursão militar. A gente continua falando no próximo bloco. O programa é em discussão, vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já.
O programa Em Discussão Segurança está de volta e hoje nós discutimos sobre a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro e as possíveis consequências desta medida. Flávio, queria que você explicasse um pouquinho por que essa opção por uma intervenção militar. Tá, então eu vou aqui utilizar a expressão intervenção federal no momento sob comando militar, para não gerar confusão com atos que não seriam constitucionais. Pois bem, a intervenção, ela se subdivide em várias espécies na própria Constituição, no artigo 34. Uma das causas que a autorizam é repelir grave ameaça à ordem pública, à estabilidade, inclusive segurança pública entrando nesse entendimento. Há outros tipos, como por exemplo, intervenção para restaurar as finanças de um Estado, que certamente não seria comandada por um militar. No caso, a opção foi por um militar. Então a pergunta aqui é: o comando militar nomeado para essa intervenção, que assume a função de um secretário de Segurança Pública Estadual, portanto uma função civil, é suficiente para afastar as causas que levam o Rio de Janeiro e todo o Brasil a essa situação? Não, não são. Como bem colocado aqui pelos interlocutores, nós precisamos também de ações de cunho civil, social, educacional, revalorização e reformulação de toda a estrutura da polícia civil e militar. Lembro que o Brasil não passa, o índice de apuração de homicídios no Brasil não passa de 5%, absurdo, porque não se investe na polícia investigativa e na inteligência. Não é? Investe-se mais na polícia ostensiva, militar, porque dá mais visibilidade para o político. Então nós precisamos de uma ampla frente social, respeitando o marco constitucional, porque quem vai sofrer o efeito colateral de eventuais violações será a população pobre que está acuada pelo crime, não é? A revalorização da polícia significa tirar aquela banda podre da polícia. Nós temos as milícias também, não é só o tráfico, temos as milícias nesse contexto. Então é um contexto complexo, heterogêneo, não é? Vou fazer aqui um paralelo com a situação internacional. Assim como na Síria você tem vários atores, no Brasil você tem vários atores que precisam ser enfrentados pelo Estado. E aqui a revalorização da polícia é essencial, assim como a revalorização do ser humano nas áreas sociais mais pobres desse país. Eu colocaria daí essas as causas que me levam a crer que não é suficiente o remédio adotado aqui neste momento. A intervenção só na segurança pública não resolve, né? Como o deputado falou, Carla, pode ter um momento de calmaria, mas depois tudo voltaria como estava. Eu ingressei na Polícia Militar em 1979, final do regime militar. E nós tínhamos várias aulas lá de guerra revolucionária, guerrilha urbana e rural, nós aprendemos todas essas coisas aí. E uma das primeiras aulas que nós falamos em guerrilha, em guerra revolucionária, eu lembro que o tenente ministrando de instrução, ele falou uma coisa que era até tradicional na literatura, dizia o seguinte: quando o exército está nas ruas, é decretada a falência do Estado. Ou seja, quando as polícias não resolvem mais o que deveriam resolver, o Estado está falido. Por isso que eu vejo essa intervenção meia boca de uma maneira muito incômoda. Eu não consigo ver só intervenção na segurança pública, sendo que o Estado, é uma realidade, eu não estou criticando o Rio de Janeiro, mas nós sabemos que o Estado do Rio está falido na segurança, na saúde, na educação, nós vemos isso todo dia na televisão. Então há uma falência total, não só na segurança pública. A segurança pública é aquela ponta do iceberg que mais aparece. Mas nós cansamos de ver hospitais fechados, necrotérios abandonados com os corpos numa situação terrível, porque não tinha dinheiro, não tinha carro de defunto, não tinha médico legista. Isso é o que eu estou lembrando de cabeça, entendeu? Então, não adianta só intervenção na segurança pública. É necessário, como o professor falou, uma ação geral para que aquela pessoa que está, de repente, sendo dominada pelo tráfico, influenciada pelo tráfico que lá, ele sabe que se ele for no hospital ele vai ser muito bem tratado, ele vai ter uma segurança, vai ter uma saúde de acordo, os filhos dele terão uma educação de acordo, vai ter emprego para todo mundo, ele pode se afastar do tráfico, da influência do tráfico. Mas não vai acontecer isso, porque o tráfico, nós sabemos, isso é público e notório, que nas favelas, na periferia, o tráfico faz a vez do Estado. Isso é a base da guerra de guerrilha urbana, é o tráfico fazer a função do Estado, ajudar o cidadão onde o Estado não ajuda. Ele vai passar a ser leal ao tráfico, é uma coisa hiper, super, mega, mundialmente conhecida. Não há vácuos de poder. Não há vácuos de poder. É simples assim. Ou o Estado domina ou ele vai perder. E está perdendo. E aqui eu vou fazer um paralelo de dinâmicas de recrutamento pelo tráfico. Falávamos sobre a África agora há pouco.
Na África, um fenômeno combatido mundialmente é o da criança soldado, que é sequestrada das suas famílias e passa por um treinamento militar e com 9, 10 anos já são combatentes. Uma situação trágica para a humanidade. No Rio de Janeiro, para cada traficante que morre em combate com as forças de segurança, 2 novas crianças serão levadas ao tráfico serão arregimentadas pelo tráfico. Por quê? Porque o Estado nunca esteve lá, permitiu a ocupação desse espaço, não é? E agora, o meu receio é que se coloca um recurso, uma instituição valiosa como o Exército, para combater e para suprir uma função que não encontra no enfrentamento direto a solução do problema. Essas crianças precisam de esperança, de escola, de educação, de esporte, de cultura. E eu duvido, não há ser humano que abandone este caminho se lhe é ofertado. E por isso que me parece essa medida muito questionável do ponto de vista da segurança das instituições, dos policiais e dos direitos humanos da população. O Rio de Janeiro é o estado em que a polícia mais mata e mais morre. O que demonstra claramente que há uma doença crônica aqui a ser debelada. Nós temos também a questão econômica. O que a gente está percebendo no Rio é que as indústrias, as empresas estão saindo do Rio por causa da violência. Então, por exemplo, o Brasil hoje, num risco internacional de seguro, é considerado como a Colômbia. Lá tem FARC, tem Estado do Exército de Libertação, tem grupos guerrilheiros e terroristas lá, e nós estamos considerando a mesma coisa. Então, quando se faz uma análise de risco para uma empresa, a empresa ela fala, não quero, não me fale em Rio de Janeiro. Bem lembrado. Né? Então, quer dizer, a parte econômica do Rio de Janeiro, a gente vê as lojas tradicionais do Rio falindo. O ano passado só a indústria... É um efeito dominó isso. Exatamente. O pessoal não quer entregar carga no Rio porque não quer entregar carga. O Correio está cobrando agora uma taxa maior para entregar carga em lugares de perigo. A indústria, só o ano passado, gastou 11 bilhões de reais. As lojas que fazem cargas naquela região, elas não sabem mais o que fazer. Então, quer dizer, não querem entregar mais. Então, a pessoa lá comum, ela vai comprar lá um produto... Ela tem que ir buscar na loja agora, porque eles não querem mais levar, porque o risco é muito grande. E a gente está falando de dinheiro. Com isso, o que o Estado está acontecendo? Está perdendo receita, está perdendo empregos e não está gerando nada. Então, quer dizer, como aqui o Flávio estava dizendo, o tráfico, sabendo disso também, ele alicia as crianças e também para a criança, é igual faz o Estado Islâmico. Porque para entrar no Estado Islâmico não precisa ser muçulmano. O que precisa é você querer ser um soldado. Então o que ele faz? Eu te ofereço a mesma coisa, por exemplo, oferecer para um adolescente que não tem nada naquela região, que vai ganhar $200 por mês, vai ter carro e vai ter arma. E vai ter o principal, o poder. Ele vai ter o poder da minha vida, do cidadão. E aqui é a mesma coisa, o traficante sabe disso. Então... aliciar as crianças ou adolescentes é muito mais fácil, porque o Estado não está presente. Lembrando que essa situação não é de agora, né? Não. Porque você antes já vinha lá na época da prostituição, Isso, os bicheiros, ela só foi evoluindo. o tráfico, as milícias. É uma doença crônica. Pode ver que está sempre assim. Isso mesmo. Onde é que está a ponta do novelo? Como é que começa a se consertar tudo isso? A gente já falou um pouquinho que a intervenção não foi uma boa, como o deputado disse, pode até trazer um estado momentâneo de paz, né? Mas que sem uma infraestrutura, uma inteligência, estratégia e tudo, volta tudo como era antes, né? Mudança de postura. Por onde que se começa a desenrolar tudo isso? Mudança de postura governamental. Eu vejo isso. Nós precisamos ter pessoas que realmente se preocupem com o cidadão, não só digam isso. Nós precisamos de uma mudança na saúde, estruturalmente total na saúde. Na educação, precisa rever a educação. Nós começamos a fazer ideologia em escola, nós precisamos voltar o cidadão a ensinar ele a viver. O jovem, a criança, ter esperança, segurança nas leis que vigem no país, na valorização, no trabalho, entendeu? As leis trabalhistas, a valorização do trabalhador, no lazer. Sabe, e isso nada mais é levado em consideração, pode ver. A sociedade, ela está abandonada. Abandonada. Sem esperança. Hoje, o cidadão, ele se enfia a cabeça dentro do computador, como é que chama isso aqui, na mídia social, da televisão, e ele esquece que ele tem uma vida. Isso aqui acaba gerando uma série de coisas que afasta a própria pessoa da vida social. Então, hoje, nós não valorizamos mais a vida, nenhum de nós aqui. O a gente Ricardo acostumou falou, com a morte, acostumou com a desgraça. O Ricardo falou sobre essa questão
inversão, né? De dar um carro, tem uma arma e tem o poder. A gente vive essa inversão de valores mundialmente? Sim, mas não, eu não acredito nessa proporção aqui do Brasil. Fazendo um paralelo até com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, como o Coronel estava dizendo, a gente tinha, não é fazer demagogia, mas assim, hoje nós tivemos um carnaval aí, 20 milhões de pessoas nas ruas. O que acontece? A gente não consegue levantar esse número de pessoas para falar sobre o país. É difícil. Não. Mesmo em aula, você não consegue. Ninguém se interessa. Ninguém se interessa, exatamente. É uma questão de mentalidade. Pois não. Então, só para concluir aqui, você fazendo um paralelo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos você é um cidadão. Eu hoje não me considero como cidadão porque eu não confio nas instituições. Exato. Seja qual for ela, eu não confio. Ninguém confia mais. Então, quer dizer, nós estamos perdendo, já perdemos essa sensibilidade do que é o Estado. Diferente muito, por exemplo, dos Estados Unidos. Você fazendo críticas aos Estados Unidos, mas as instituições são seguras, elas são sólidas. Então, o que a gente vê aqui, como o Coronel está falando, redes sociais, você vê aquele monte de fake news e as pessoas acreditam naquilo. Então, quer dizer, ele não tem nem a sensibilidade de tentar entender o que está acontecendo, porque a gente já não tem mais referência no país. Quem é que está falando a verdade? A gente não tem, infelizmente, nós perdemos isso. Então, para resgatar isso, é um processo muito lento, é um processo que a gente tem que renovar todas as instituições brasileiras para a gente recomeçar esse país. Outros estados brasileiros já tiveram problemas de segurança pública, já pediram a intervenção, ela foi negada em anos anteriores. Qual a possibilidade disso acontecer também em outros estados agora que foi decretado no Rio de Janeiro? Eu vejo no momento eu entendo que essa possibilidade é mínima por duas razões. Primeiro, não há estrutura para isso. Segundo, nós temos no Exército em torno de 215 mil homens, hoje se não me falha a memória, no Exército, nesta Força Armada. Não vejo estrutura para isso. E segundo, o governo não sabe o que aconteceria se decretasse uma intervenção federal em outros estados. Por isso que eu digo, e aliás foi admitido pelo próprio general Braga Neto, o que ocorre hoje no Rio é um laboratório. Daí eles deverão tomar algumas conclusões para saber se haverá ou não outras medidas no futuro. Do ponto de vista político eu não posso dizer isso, eu estou falando do ponto de vista estratégico militar. E me parece que o grande risco que nós corremos aqui é chegarmos em dezembro de 2018, nada ter mudado, haverá um desgaste natural das Forças Armadas, não é? E, como nós falamos aqui, não é ela a responsável por consertar esse estado de coisas que nós vemos aqui. Conversando com um capitão do Exército dia desses, ele me dizia, acabo de voltar da Amazônia e lá quem faz o atendimento odontológico é o Exército. Sim. Ou são alguns médicos que resolvem trabalhar em prol do próximo e se mandam para o interior do Brasil, para o norte do Brasil. Quem atende povos indígenas também, mas não é suficiente a nossa presença nos rincões do Brasil. Portanto, o mesmo raciocínio pode ser aplicado aqui. Não é suficiente a presença de militares nas ruas. O trabalho é social, é uma ação social. O Estado precisa reurbanizar. Eu vou lembrar que 52% dos municípios do Brasil sequer têm rede de esgoto tratada. Esse é o país que nós vivemos. Realmente é feio, né? O buraco é mais Não, embaixo. o negócio é feio. É mais baixo, perfeito. Não, eu estava ouvindo o professor Flávio falar, eu estava lembrando o seguinte, só um porém que talvez serve de reflexão para os senhores também. Vamos colocar o Exército no Rio, legal. Qual o efetivo que foi para lá? Eu não sei exatamente quantos homens os senhores sabem, eu não sei, mas... O efetivo do Rio mesmo. Mas, por enquanto, só do Rio. Então, mas você veja, você vai para uma missão na Favela da Maré, estou usando o nome que vem na cabeça por causa do BOP lá, aquela história lá do filme. Tropa de Elite, Maré, só falava naquela Maré. Então, vamos supor, você vai tomar a Favela da Maré. Quando a PM estava lá, você tinha um batalhão, quantos homens? 200, 300? Em turno ainda de mudança. Hoje você vai chegar com uma tropa de 200, 300, 400, 500 homens, porque é uma operação de momento. Perfeito. Então ela traz um resultado positivo, traz, é o que eu falei, aquela paz momentânea, 1 mês, 2 meses, mas quando vai retomar? Então, essa situação não é adequada. Eu tenho um respeito pelo Exército, assim, incomensurável, sou amigo, sou apoiador, adoro as Forças Armadas, sou um grande entusiasta pelas Forças Armadas, não só por ser coronel da PM, mas por ser brasileiro que vibra com essas coisas.
Mas nós sabemos que não vai dar conta, nós precisamos mudar a nossa legislação penal. Nós precisamos valorizar os trabalhadores das forças de segurança. Nós precisamos mudar a cultura do brasileiro, como em termos de segurança. Aquela cultura de que a polícia ela é a ruim da história, que a polícia está para me prejudicar, que o bandido é um coitado. Nós precisamos mudar essa cultura. Precisamos entender que o bandido, sim, ele é o bandido da história. É ele que prejudica a sociedade, apesar de muitas vezes ele passar um papel de vítima, ele não é. E outra coisa que nós temos que entender, que a polícia ela não mexe com as causas do que ela não tem influência nas causas, ela trabalha no resultado do crime. Ela não tem, mas você não viu que era um coitado? Não, eu não vi que era um coitado, eu vi que ele cometeu um crime e fui lá e prendi. Ele puxou a arma para mim, eu dei tiro nele também. É simples assim. Isso é simples, como 1 e 1 são 2. Mas parece que a sociedade não entende isso. Ele acha que a polícia tem que chegar no local e conversar com o bandido e entender o lado do bandido. A polícia não é obrigada a isso. A polícia é obrigada a chegar e resolver aquilo. Mas, poxa, a polícia foi violenta, porque o cara, ele era gente boa, mas naquele momento ele estava exaltado. É naquele momento que a polícia tem que agir. Sinto muito. E se ele tiver armado, outro dia teve uma coisa que mataram um cara, todo mundo, mas ele não era bandido, mas ele estava armado. Ele atirou na polícia e morreu. Ponto. Simples assim. A gente fazia uma comparação com os Estados Unidos, a cultura dos outros países. Eu estava aqui pensando, eu tive na oportunidade de visitar outros países, e na Europa isso é muito forte, essa cultura de segurança, por causa das guerras, por causa dos problemas que eles tiveram, é muito forte. Eu lembro que Amsterdã tem o bairro da Zona lá, o bairro da Luz Vermelha, que é turístico, todo mundo vai na zona para ver as mulheres nas vitrines, que você vai lá, é uma vergonha, né? O pessoal na nossa praia, aquelas mulheres não chegam aos pés, né? Então é uma vergonha, é ridículo aquilo. Você chega as meninas na vitrine, todo mundo faz, é ridículo, é uma bobeira, para nós brasileiros aquilo é ridículo. Mas eu estava com a minha esposa, um grupo de amigos, vamos lá conhecer, fomos lá. E uma coisa me chamou a atenção, muito interessante, estava na zona, maconha, todo mundo fumando maconha porque era liberado. E tinha um rapaz tomando uma garrafa, não sei se era de cerveja, dentro de um saquinho, porque não pode tomar na rua. Então ele estava tomando com um grupo de rapazes, de repente chegaram 2 policiais fardados, deram um toque, eu falava em holandês, eu não entendia, mas eu vi que estava chamando a atenção porque ele estava bebendo e não poderia beber na rua. Fez ele jogar na hora a garrafa no lixo, esvaziar a garrafa e jogar no lixo. E o cara não abriu a boca. Eu achei aquilo de uma coisa interessante. Ó, os caras fumando maconha, a zona, aquele povão lá, e o cara não podia tomar cerveja. É assim, o que pode, pode, o que não pode, não pode. Simples assim. É a ordem, né? O que pode, pode. Pode fumar maconha, pode ficar na zona, mas aqui não pode tomar cerveja, ponto. Agora vocês conseguem ver o Brasil fazendo isso? Agora, só um exemplo, esta questão... Cumprimento da lei, pronto. Veja que interessante. Naquela pergunta que nós debatemos aqui, sobre o que deve mudar, é uma questão de mentalidade. Uma coisa é o Estado. O Estado é uma construção jurídica. Eu tenho um orçamento, território, um poder soberano e a população. Outra coisa é o conceito de nação. Nação não é um conceito jurídico. Ela nasce espontaneamente através da identificação mútua pelo idioma, pela cultura, pelo amor ao país. O que não há aqui no Brasil, por parte inclusive dos seus dirigentes, e sempre foi assim, é a visão de construção de uma nação. Quando um indivíduo não pode beber com uma latinha de cerveja, tem que colocar dentro do pacotinho, isso acontece em alguns estados norte-americanos, e eu me lembro, porque uma vez nos Estados Unidos, um policial veio conversar comigo, porque eu estava tomando uma cervejinha, tem que colocar dentro do pacotinho. É para que não dê exemplo para as crianças, a criança não veja a cerveja, o rótulo de uma bebida alcoólica. Isso significa, é um exemplo muito simples, mas significa uma visão de nação. Quer dizer, eu cuido do que deve ser cuidado desde a origem nos mínimos detalhes. E isso não é feito não só por dirigentes, como pela própria população brasileira. Em vários exemplos que não cabe aqui citar. Não é? No dia a dia de todos nós. Então é preciso uma mudança de mentalidade. Não é? A questão da valorização do policial, ela é muito importante. O que o deputado aqui lembrou é que a polícia militar atua de forma ostensiva. Ela tenta evitar ou reprimir um crime logo após a prática dele. E vejam como essa intervenção federal foi decretada e muito mal anunciada. Logo no segundo dia, o ministro dizia que iria pedir mandados de busca coletivos, não é? Gerou uma confusão por nada. Ora, se um policial ou um militar como interventor atua imediatamente após a prática de um crime ou vê que um crime vai ser praticado, ele não precisa de mandado. Então eu estou diante de uma dinâmica ostensiva que já é absolutamente conhecida pelos profissionais do direito.
Mandado de busca coletivo e apreensão é um instrumento jurídico exarado por juízes, já numa fase de investigação ou de um processo judicial, busca e apreensão de uma criança que está desaparecida com um pai ou com a mãe, por exemplo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um mau pronunciamento gerou toda uma discussão desnecessária. Eu só queria colocar uma coisa que é coisa muito simples. O que a gente percebe no Brasil, de polícias também, não só falando do Rio, como vindo um pouco para o macro do país, é um afastamento muito da polícia com a sociedade. Se a gente levantar hoje São Paulo, eu não me recordo, mas é mais de 60% da população de São Paulo que não confia na polícia. Não é só pelo trabalho. Esse afastamento, eu me recordo em 2009, eu estive na polícia de Nova York, foi uma das coisas que a gente conversando sobre isso. Qual foi a ideia deles? Aproximar da população. Porque a gente, fazendo até o comparativo com a rota, trazendo para São Paulo, a rota tem uma postura diferente. Então ela chega um cidadão comum, por que a população de São Paulo, fazendo dentro da própria polícia, fala bem da rota? Porque a postura do policial da rota ele é diferenciado. Então se fizer uma pesquisa diferenciando, sabe que a rota é efetiva, sabe que ela é eficiente e sabe que ela é educada. Se eu for parado por uma viatura, que eu já fui parado pela viatura da rota, ele foi super educado comigo. Então, quer dizer, essas coisas que a gente não vê, e isso afasta muito. Quando você estava falando de imprensa, outra coisa, por que o Exército tem um departamento de comunicação social, a seção de departamento de comunicação social, são treinados? Por que não traz o jornalista para tentar entender o que está sendo feito, o que vai ser feito? Coisas que a gente não vê. Exato. Então, por exemplo, por que os americanos, hoje você tem o jornalista de guerra? Porque eles perceberam que era necessário estar lá na frente, lá no front do combate, da guerra. Então essas coisas, quando você trabalha a inteligência, isso é muito importante. Você ter trabalhando também essa questão psicossocial, que seja, até educacional, perante a sociedade, perante os órgãos de imprensa. Nosso programa está terminando, mas eu queria abrir um minutinho, até pela importância do assunto, para considerações finais. Eu vou começar então com o Flávio. Pois não. Rapidamente, eu diria, para concluir todo esse plexo de ideias aqui. É necessário discussão sobre a reformulação das instituições políticas do país. O presidencialismo é suficiente? Só para dar uma ideia. O ingresso na carreira política é realmente democrático? Precisamos de mais mulheres no parlamento. Porque é aqui que começam as opções políticas que vão ser refletidas na ponta da lança, onde está a população carente, pobre, massacrada por anos e anos de governos incompetentes, e também o policial que está sofrendo, que está morrendo muito. Então, a opção política é a causa. Então, precisamos discutir, em primeiro lugar, a reformulação das instituições políticas. Alguém está discutindo a eleição para o legislativo? Não. Estão focando apenas no executivo. Isso é muito importante que seja discutido. E segundo, o combate direto, sim, à corrupção, não é? Que afeta toda a sociedade. Eu creio que tudo isso dentro do respeito à Constituição. Isso é muito importante. Doutor Ricardo. Eu só espero que a gente, com essa intervenção no Rio de Janeiro, ela fique só lá e não seja só uma ação política. Porque se for só uma ação política, sem recursos, sem nada, toda a população já está desacreditada. Eu espero que o governo federal, o Congresso Nacional realmente esteja de olho para que isso não seja só uma ação política e que realmente as forças que estão lá, agora já estão lá, que realmente elas combatam o crime organizado e que a sociedade do Rio de Janeiro não fique refém. E que os governos dos estados, que nós não falamos até de São Paulo, mas que os governos dos estados realmente se preocupem com essa questão de segurança. Isso será, esse ano, sem medo de errar, será a plataforma de campanha dessa nossa eleição de outubro. E que o Brasil realmente comece realmente a ver esse problema e que a gente tenha soluções para resolver. Deputado. Bom, agradecer a presença do professor Flávio, do professor Ricardo aqui na Assembleia, dizer a vocês o seguinte: segurança é um tema muito complexo, uma hora só é insuficiente, mas a gente concorda que muita coisa precisa ser mudada.
precisa se mudar nossa legislação, valorizar as forças de segurança, pensar na reestrutura de todo o sistema brasileiro, não só político, governamental, precisamos rever tudo. E uma coisa interessante também, há muitos anos nós estamos com esse problema, justamente agora, no ano da eleição, é que se tomaram algumas providências meio esdrúxulas, mas será coincidência? Não, a gente sabe que é politicagem também. Então vamos torcer pelos colegas nossos do Exército que estão nessa missão difícil, porque eles estão com uma baita de uma bucha na mão e eu quero que dê certo até por eles. Mas que não vai resolver o problema, não vai, porque pode dar certo momentaneamente, mas se não houver uma reestruturação no país, o crime vai continuar forte no Brasil, infelizmente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigado. O Em Discussão Segurança termina aqui. Lembrando que você poderá rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.